O que é Deus para você? Você sabe onde Deus ele mora? Você sabe onde Deus ele está nesse exato momento? Ou se ele está em algum lugar? Fica nesse vídeo que eu vou falar para você muitas dúvidas que pessoas trazem até a mim a respeito de quem é Deus, onde Deus ele mora. Olá pessoal, eu sou profeta e pastor Eliel Santos. Eu estou aqui para ensinar vocês a respeito de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Alguém que é tão importante, nunca visto em toda a história por ninguém, mas alguém que é tão divino, que é tão real, que é tão presente, que é tão famoso. Já pega seu caderno, vamos escrever, porque no período desse vídeo você vai aprender muitas coisas que você não sabia sobre Deus. E tudo que você não sabia sobre Deus, mas aprendeu no vídeo, eu peço que você deixe aqui nos comentários. Vamos lá. Um dos primeiros passos é você entender que o nome Deus não é o seu nome. O nome Jeová não é o seu nome. Deus Elohim, Deus Rafá, Deus Adonai não são o seu nome. São apenas significados do que ele é. Está escrito que lá naquele grande dia que nós veremos o nome dele como ele é. O resto é apenas títulos. E aí, você sabia disso? Se não, você deixa aqui nos comentários. Deus, ele é um ser supremo soberano. Entenda uma coisa. Tudo que nós vemos hoje e que está sobre nós não existia, passou a coexistir. Porque Deus, o Supremo Poderoso, sendo invisível, a sua glória é invisível, o mesmo quis tirar o invisível para colocar no visível. Por isso que nas Sagradas Escrituras fala que nós vemos a glória de Deus através da natureza, porque toda a soberania e toda a sua glória que estava invisível se transformou no visível. Isso você já abre a sua mente para entender um pouco mais sobre quem é Deus. Segunda coisa que você precisa muito entender sobre Deus: Deus não tem, Deus é, e você precisa entender. Deus não tem amor, Deus é amor. Deus não tem poder, Deus é o próprio poder. Deus não faz justiça, Deus é a própria justiça. Se você conseguir entender isso, a sua mentalidade a respeito de Deus vai mudar para uma melhor observação do divino. Terceira coisa que você precisa entender, colocar dentro do seu coração e anotar: as nossas mentes são mentes mortais. Deus é um Deus imortal. Você consegue entender que a mente humana não consegue produzir como a mente de Deus consegue produzir. Isso já te ajuda a entender melhor sobre Deus, que Deus, ele é um ser supremo, onde a nossa mente humana não consegue discernir a mente de Deus. Por isso que em algumas orações você precisa descansar no Senhor, porque o tempo não é o seu tempo, o momento não é o seu momento. Entregar na oração algo a Deus e descansar é a melhor sabedoria que você tem, porque às vezes Deus vem por um caminho que você não conhece. Isso porque ele é um divino e nós somos apenas humanos. Quarta coisa que você precisa aprender sobre Deus, e anota aqui se você não sabia disso: é errado a gente dizer que Deus ele está dentro do universo, ou que Deus está em algum lugar, ou até mesmo dizer que Deus está nos céus, porque você está colocando Deus em algum lugar. E não existe nenhum lugar que comporte Deus. Porque se eu disser que Deus ele está dentro do todo o universo, eu estou dizendo que o universo está comportando Deus. Mas o universo não está comportando Deus, porque Deus é maior do que o universo. Então eu diria que o universo está dentro do próprio Deus. Deus não está ali ou está aqui. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. E nada comporta a sua presença ou a sua glória. Salomão fez uma casa para Deus. Mas no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20 em diante, a gente consegue entender que a morada de Deus não é em templos feitos mãos humanas, mas é templos feitos por ele mesmo. Nós, eu e você. Então Deus não se comporta em nenhum lugar. Deus, ele coexiste. Quinta coisa que você precisa aprender, e se você não sabe disso que eu vou falar, que agora você deixa aqui nos comentários: Deus não existe. Se eu falar que Deus existe, eu preciso provar o seu começo, o seu meio e o seu fim. Deus simplesmente existiu. Quando Moisés, no capítulo 3 e 4, livro de Êxodo, ele pergunta a Deus o seu nome, Deus fala: eu sou o que sou. Isso ali está mostrando que Deus, ele não existiu. Ele sempre foi. É muito mais profundo do que dizer que ele existe. Sexta verdade sobre Deus que você precisa entender, e se você não sabia disso, você deixa aqui nos comentários: Deus é justiça, mas também Deus é amor. E como a gente junta tudo isso? Se Deus fosse só a justiça, quando a justiça fosse feita na terra ou sobre nós humanos, essa justiça não teria piedade e não teria misericórdia, porque a misericórdia e a piedade, ela vem do amor. Então por isso que a justiça ela não pode andar sem o amor, e o amor não pode andar sem a justiça. Os dois têm que andar juntos, porque se o amor fosse só existente fora da justiça, o amor
tudo suportaria, tudo creria, tudo estenderia a mão. Mas a justiça junto e o amor, que é o próprio Deus, sendo os dois em um só, tudo se alinha perfeitamente como uma balança. Pessoal, quero que você fique nesse vídeo. Obrigado por você ter assistido até aqui. É sobre Deus que nós estamos falando. Se você quiser aprender mais sobre ele, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Volta a esse vídeo caso você perdeu alguma parte, para que você possa anotar, que você possa aprender a respeito do teu Deus. E falando sobre Deus, deixa uma mensagem aqui sobre Deus para alguém que vai ler esse comentário e vai se edificar, porque aqui tem edificação de Deus em nome de Jesus. Até mais, que Deus abençoe, deixa seu like, se inscreve no canal, fica com a gente porque vai ter muito mais vídeos que vai te ensinar sobre Deus, sobre fé, sobre família, porque aqui a gente fala sobre um todo. Deus abençoe a sua vida.